Naquela manhã, eu olhei no espelho e não me reconheci. Meu reflexo parecia um retrato de alguém que eu já não era mais. Os olhos estavam vazios, como se a cor tivesse sido sugada por uma força invisível. Eu me sentia pesada, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano. Escovei os dentes sem sentir o gosto da pasta. Preparei o café sem sentir o cheiro do pó misturado com água quente. Era tudo automático. Eu estava ali, mas não estava. Tudo parecia perfeito por fora. As crianças acordaram rindo, o café da manhã foi servido no horário, as mensagens do trabalho respondidas antes mesmo do sol nascer. Eu fazia tudo direito, como sempre fiz, mas por dentro. Era como se eu estivesse andando em círculos, presa em um labirinto sem saída. Eu não sabia dizer quando foi a última vez que sorri de verdade, ou que senti alguma coisa. Foi então que aconteceu. Num instante qualquer, enquanto colocava as crianças no carro para a escola, eu parei. Fiquei olhando para a rua, para o céu cinza, e senti um aperto no peito tão forte que mal consegui respirar. Não era medo, tampouco tristeza. Era algo maior. Era como se uma voz silenciosa dentro de mim finalmente tivesse gritado: "Chega! Você não aguenta mais." E eu soube, naquele momento, que alguma coisa tinha que mudar. Eu cresci acreditando que ser forte era não chorar, que segurar tudo dentro era um dever. Minha mãe era viúva, trabalhava 2 empregos e nunca reclamava. Eu via nela uma heroína silenciosa e decidi, ainda nova, que seria como ela. Nunca deixei que ninguém visse minhas lágrimas. Nem quando meu pai morreu. Nem quando me magoaram na escola. Eu engolia tudo. E com o tempo, esqueci até como era me permitir sentir. Essa crença se tornou minha regra invisível. Se eu falhar, todos vão sofrer. Era como se cada decisão minha tivesse peso suficiente para carregar vidas inteiras. Eu tinha que estar disponível. Tinha que resolver tudo. Se eu mostrasse cansaço, alguém se decepcionaria. Se eu pedisse ajuda, estaria admitindo fraqueza. E isso, para mim, era inaceitável. Mas meu corpo começou a gritar o que eu não queria ouvir. As noites sem sono se tornaram rotina. Eu olhava para o teto e contava pensamentos em looping, como se tentar controlar tudo mentalmente pudesse adiantar algo. Eu acordava exausta, mesmo sem ter feito nada fisicamente. Até as coisas simples começaram a pesar. Preparar o jantar, responder uma mensagem, sorrir para os filhos. E por mais que eu negasse, uma pergunta começou a pairar, baixinha, mas insistente. Será que eu já não aguento mais? Eu estava dirigindo com as crianças no banco de trás, o sol batendo forte no vidro e o rádio tocando baixinho. De repente, sem motivo aparente, comecei a chorar. Não era um choro triste, nem raivoso. Era como se algo dentro de mim simplesmente tivesse se soltado. Eu tentava segurar, engolir as lágrimas, respirar fundo, mas não conseguia. Minhas mãos tremiam no volante. Tinha vergonha, medo de que alguém percebesse. Mas eu sabia. Aquele não era só um dia ruim, era o limite. No trabalho, um colega me perguntou: "Você tá legal? Parece cansada ultimamente." Foi uma frase simples, quase casual, mas bateu fundo. Eu queria dizer que sim, que estava tudo bem, como sempre fazia. Mas dessa vez, não saiu nada. Só um olhar vazio, um instante de silêncio que pareceu durar uma eternidade. Naquele momento, pela primeira vez, eu senti que talvez não precisasse carregar tudo sozinha. Foi difícil. A ideia de pedir ajuda parecia um fracasso. Como se eu estivesse admitindo que não era tão forte quanto todos achavam. Mas a dor já era maior do que o medo. E então, num dia qualquer, eu marquei a sessão. Com o coração acelerado e as mãos suando, escrevi a mensagem. E ao invés de me sentir fraca, senti algo diferente. Esperança. Uma pequena, mas real, centelha de esperança. A primeira sessão foi difícil.
Eu entrei na sala com a cabeça baixa, como se estivesse carregando um peso que ninguém podia ver. No começo, eu não sabia nem por onde começar. As palavras pareciam presas, como se parte de mim ainda tivesse vergonha de falar em voz alta, o que eu já nem conseguia esconder. Mas aos poucos, as coisas foram saindo. E quando eu ouvi a terapeuta dizer: "Isso acontece com mais gente do que você imagina", algo dentro de mim relaxou. Foi a primeira vez que me senti ouvida sem julgamento. Comecei a perceber que pequenas escolhas podiam fazer diferença. Eu me permiti dormir um pouco mais nos finais de semana. Deixei o jantar pronto na noite anterior para não ter que pensar nele depois de um dia cansativo. Aprendi a dizer: "Não consigo ajudar hoje", sem sentir que estava falhando. Parecia bobagem, mas cada passo me fazia sentir um pouco mais humana, um pouco mais no controle da minha própria vida. E então veio a mudança mais importante. Eu comecei a entender que força não é nunca precisar de ninguém. É continuar andando mesmo depois de tropeçar. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Não por obrigação, não por automático. Sorri porque, apesar de tudo, eu estava ali, respirando, vivo e tentando seguir em frente. Hoje, eu sei que nem todos os dias são iguais. Alguns são mais leves, outros pesam mais no peito. E isso está tudo bem. Eu aprendi a ouvir meu corpo, a reconhecer quando preciso de um pouco mais de cuidado. Se eu acordo cansada, durmo um pouco mais. Se estou sobrecarregada, paro e respiro. Não é fraqueza. É saber o que é melhor para mim. Foi difícil admitir que eu precisava de ajuda, mas foi ainda mais surpreendente perceber como as pessoas reagiram quando eu contei. Uma amiga, com quem eu sempre me esforcei para parecer forte, me abraçou e disse: "Eu também tenho me sentido assim." Foi nesse momento que entendi que não estava sozinha. Que talvez muitos de nós carreguem silêncios parecidos, esperando alguém dizer primeiro: "Está tudo bem se você não estiver bem." Eu ainda tenho dias difíceis, mas agora sei que posso contar comigo mesma de uma forma diferente. Não como alguém que tem que segurar tudo, mas como alguém que pode se permitir sentir. E isso, por si só, já é uma vitória. Se você está aí, se sentindo perdido, saiba, você não está sozinho. E há força em pedir ajuda. Muita força. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.